Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos ao projeto Muda-te, baseado no livro de mesmo nome, Muda-te, de João Nunes, da editora Fonte Viva. E com grande alegria hoje nós trazemos um pouco de reflexão sobre o capítulo 31, da maledicência para a indulgência. Maledicência, falar mal do outro, né? Caluniar, as fofocas que a gente tanto conhece e às vezes a gente até gosta, não é? Então João Nunes vai nos convidar a deixar essa maledicência de lado e mudar para a indulgência. Em uma primeira análise nós poderíamos pensar das nossas próprias maledicências, todas as vezes que nós caluniamos o nosso irmão. Mas neste capítulo em especial, João Nunes vai refletir, vai focar, vai nos convidar ao muda-te da maledicência para a indulgência, ou seja, daquele nosso irmão que age para conosco com maledicência, que tantas vezes nos fere, nos magoa, e as nossas reações, como nós reagimos perante aquele irmão que nos calunia, que faz fofoca com o nosso nome, que nos maldiz. E aí João faz um questionamento aqui. Quando acontece isso conosco, o que fazer? A nossa preocupação deve ser própria com nossas ações e reações, pois a luta e o combate que travamos é e será contra nossos desafios e fraquezas. E não devemos nos esquecer de que o próximo, em muitas vezes, também está nessa batalha consigo. Quer dizer, devemos olhar para o nosso irmão como aquele que também está a caminho para combater as suas más inclinações. Aquele que também falha, assim como eu também falho. E isso é um olhar de indulgência, né, Elber? Caridade segundo Cristo. Allan Kardec pergunta na questão 886 do Livro dos Espíritos: como entender esta caridade? E a espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É porque nós tantas vezes reagimos mal perante uma indulgência. Sentimos-nos feridos e no direito de atacar, no direito de cobrar. Como assim? Como é que ele fez isso comigo? Eu que sempre fui tão bom com ele, eu que sempre agi de forma correta. E a gente fica todo desequilibrado por dentro quando ficamos sabendo: alguém está falando aquilo de mim, alguém está falando daquele jeito, alguém está sendo maledicente. Parece que nasce um vento, não é? Uma raiva, uma ira dentro de nós. E esse convite da verdadeira caridade. Porque todos os irmãos estão na caminhada, como João Nunes bem ensina e sempre nos relembra. Podemos esperar que o outro irmão seja melhor, mas não podemos exigir que ele seja melhor, assim como todos nós estamos na caminhada. E é bem importante a gente lembrar dessa questão de que quando vem essa crítica muitas vezes para o nosso lado, a nossa tendência às vezes também é devolver, falar mal do outro, né? E ele fala conosco o seguinte: a palavra maldita, a fofoca, o murmurinho são ingredientes para azedar nossa relação com os outros. Todos estamos caminhando e lutando para vencermos os próprios desafios. Não podemos nos esquecer disso. Sendo assim, teremos desafetos e pessoas menos esclarecidas e com atitudes menos dignas. Não nos cabe julgar em momento algum. Podemos e devemos observar para não agirmos da mesma maneira e ajudar quando possível. No programa anterior nós falamos sobre as más palavras. João Nunes já vem nos lembrar das más palavras, muda-te das más palavras para a verdade reta, né? E assim aqui igualmente. Veja que as relações, elas são tão construídas
nesse diálogo, naquilo que nós falamos, é o tempero das relações, né? Quando nós falamos bem do outro, o outro acaba respondendo falando bem de nós também. Quando o outro fala mal de nós, é esse tempero ruim que entrou na conversa. E aí precisamos vigiar a nossa energia, precisamos vigiar a nossa reação, senão, como se diz o outro, né? Azedou o caldo, entornou o caldo. E quem é que quer comer uma comida azeda? Uma relação azeda é isso. Que a gente agora não quer nem olhar para o outro, a gente não quer visitá-lo mais. Ele chega e a gente sai, ou seja, azedou toda a relação. Já não é mais gostoso estar na presença daquela pessoa. E as inimizades começam aí. Às vezes por uma fofoca, às vezes por um mal entendido, por uma palavra mal colocada, às vezes por maledicência de fato. Mas é claro, o outro irmão também está na caminhada. Como nós vamos reagir então, quando alguém nos provoca de alguma maneira? Sempre temos um outro tempero muito especial, né, Helder? Que é a prece, a oração. Ela é um verdadeiro bálsamo para amenizar as dores do nosso coração, bem como para amenizar também aqueles sentimentos que ficam para azedar essa relação. Então tem sempre esse convite para orar pelo outro, para orar por nós mesmos, para que a gente consiga superar aquela situação, ser indulgente e perdoe aquele momento, né, que o outro está ali nos provocando. E com isso, a gente orando pelo outro, nós estamos trazendo uma energia, uma vibração diferente para esse momento em que nós somos feridos. Esta oração pelo outro, nesta situação, já foi lembrada por Jesus. Está escrita em Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 29. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Olha que lembrança importante, porque aquele irmão que nos calunia, ele não faz isso do nada. É como se aquela energia estivesse crescendo dentro dele. E ali, por alguma razão, porque nós pisamos no calo dele, porque a gente fez alguma coisa que ele não gostou, não é? Ele começa a maldizer, falar maledicências contra nós. Ele começa a nos caluniar. Então, de igual maneira, quando nós oramos por ele, emitimos vibrações, energias contrárias àquelas que ele está sentindo. Então, nós bendizemos a quem nos maldiz. É como acender uma luz para clarear as trevas. Nós oramos por quem nos calunia. E assim vai quebrando essa energia que azedou nas relações. Ao invés de alimentar este ódio, de alimentar esta energia negativa, nós, a partir da oração, bendizendo aquele amigo, isso vai se quebrar. É como se na hora que a pessoa fizesse ou falasse uma maledicência, dizendo mal de nós para uma outra pessoa, porque dificilmente vai falar diretamente para nós, vai falar para o outro. Aí vem e fala, Paula, mas você ficou sabendo do Helder? Né? Aí, se você está falando bem dele, aquele interlocutor vai falar, engraçado, mas ele fala tão bem de você, ele está sempre te elogiando, ele está sempre falando coisas boas de você. A pessoa já dá uma quebrada, fala, ah é? É desse jeito? Ou seja, nós vamos quebrando aqueles espinhos, né? Aquele tempero ruim que está ali, com o amor, com a oração, com a energia. Se nós bendizemos, se nós falamos bem do outro, se nós oramos, quando vier a calúnia, quando vier a maledicência, é essa luz que ajuda a dissipar as trevas. E João nos faz um lembrete assim, muito importante de que isso vai acontecer ao longo do nosso caminho. Mas o que nós precisamos é ter equilíbrio e ponderação.
fácil, mas ele nos lembra que nós temos uma coisa muito importante. Nós já temos o conhecimento. Nós temos estudado o seu Evangelho, nós temos estudado a doutrina espírita, ou as outros amigos que possam estar nos ouvindo, têm estudado os textos bíblicos, tudo que Jesus nos deixou. Nós precisamos colocar em prática. Então, quando o outro nos chega, é esse equilíbrio do pensamento. Para um pouquinho, respira, releva e entre nesse estado de ponderação, que é o que João nos diz. A sensatez, a ponderação e o amor ao próximo são ótimos ingredientes para o nosso caminhar ser equilibrado. E ao adicionar mais 2 componentes que nunca poderão estar de fora de nossos pensamentos, que são o perdão e a oração. Então veja que bonito isso, esse paralelo, né? A palavra maldita, a fofoca e o murmurinho são ingredientes que azedam, mas a sensatez, a ponderação e o amor ao próximo, aliado ainda ao perdão e à oração, são ótimos ingredientes para o nosso caminhar equilibrado. E mudando da maledicência para a indulgência, nós vamos caminhando mais leves, porque os dardos, as pedras que o outro irmão, no seu caminhar, no seu desequilíbrio, possa mandar contra nós não vamos juntando, né? Como se a gente estivesse juntando esse peso aí no nosso alforje, na nossa bolsa, e sempre carregando o peso adiante. Vamos caminhando mais leve, mais alegres. E com isso, olha esta música que nós vamos trazer para vocês. Música que lembra exatamente isso. Com alegria, praticarmos o perdão, relevar as ações dos nossos irmãos. Vamos cantar a música Perdoa, da nossa querida amiga Cacá Rezende. Receba e sinta daquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão.
deixando um grande abraço e o nosso agradecimento a todos. Paz e bem a todos.